Na semana que vem, no domingo que vem, o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina contra a Jamaica. Transmissão ao vivo aqui na Globo. A gente tem mostrado aqui no Esporte Espetacular a história da seleção feminina, né? Você já viu as pioneiras que enfrentaram o preconceito e hoje a gente vai falar da geração que conquistou as primeiras medalhas. Com a Rainha Marta, o Brasil chegou à final de Mundial e 2 finais olímpicas. Escolhida pelo futebol, porque se a decisão fosse dela... Cantora. Forrozinho e tal, aquele negócio sertanejo, depende da música também, né? A minha voz é meio grossa também. Eu entendo. Aí eu ia ter que ver um tipo de música que ia cair bem. Faz graça a única atleta eleita 6 vezes a melhor do mundo. Uma embaixadora da ONU. Eu não fui lá, falei com a ONU, ó, eu sou rica, tenho dinheiro pra caramba, me dá esse posto aí. Não é dinheiro, e sim uma história de vida que influencia outras pessoas a lutarem pelos seus objetivos. Então, é o maior prêmio da minha vida. Símbolo de uma geração de mulheres. Olha lá atrás, sabe? Olha as coisas que ela fez, olha as coisas que nós fizemos. O Brasil já tinha uma seleção feminina de futebol, mas faltava conquistar respeito e criar uma relação desse time com o torcedor. E nesse processo, palavras escritas à mão e numa folha de papel foram muito importantes. Fomos ouros na performance e prata no resultado, mas nada tirou o brilho e o pioneirismo de vocês. Cartas que foram escritas pelo então técnico da seleção, às jogadoras de uma geração, como a protagonista incomparável, a geração Marta. Aquela menina que estreou na Copa do Mundo de 2003. Jogava no meio dos garotos. Lá não tinha futebol feminino, então eu jogava no meio do pessoal lá, homem grande. Quem diria que seria eleita 6 vezes a melhor do mundo? Marta. Na época, os olhos estavam voltados para um outro fenômeno. E ainda não se falava em rainha. Queriam mesmo era saber de uma princesa. Vinha com o preconceito de ser a esposa dele, que vive em Madrid, que vive diferente, que mora no castelo e tem carro importado na garagem. Então, quando eu cheguei, ficava meio naquela expectativa, quem veio, a princesa ou a maloqueira? Era a esposa do Ronaldo, craque do Penta, conquistado 1 ano antes. Mídia vinha, a imprensa vinha, como é que está sendo, tal, está na Granja Comari com o marido. Embarcou para os Estados Unidos com a seleção comandada por Pretinha. Eu fui para a Copa do Mundo e fui de colete, porque eu nunca consegui tirar o colete. A rainha estava em campo quando o Brasil foi eliminado pela Suécia nas quartas de final. Mas o mundo só se renderia aos seus pés em 2004. Nos Jogos Olímpicos da Grécia, uma seleção sob novo comando. Os homens nem tinham se classificado. Ainda assim, elas seguiam à sombra. E até mesmo dentro da Granja Comari, as mulheres não tinham acesso a toda a estrutura. O primeiro dia de treinamento era na academia e as meninas desceram com o preparador físico e vamos fazer a musculação. Chegou lá, a porta estava fechada. Eu não podia usar a academia, tem que ser um campo lá não sei aonde. E eu perguntei qual era o motivo. Não pode abrir porque é só para o time principal. E eu falo, poxa, mas a gente é o quê então? Eu disse, você tem 5 minutos para abrir a porta ou eu arrombo, porque esta é a seleção principal feminina do Brasil e ela vai treinar aqui. É a mesma coisa, é a mesma camisa, eu tô representando o mesmo país. Na Olimpíada, a seleção seguiu com a rainha sem a princesa maloqueira. E assim, o Brasil avançou à primeira final olímpica. Numa das cartas que René costumava escrever a todas as jogadoras, ele pede que deixem de lado tudo o que passou. Estou em Atenas 2004. Atlanta e Sydney já foram e não posso modificar os resultados. Não vou perder essa chance. Agora é Atenas. A chance estava na mão.
A bolinha era o objetivo, para a gente lembrar por que a gente estava ali. Então a gente tinha que carregar a bolinha para todo quanto é lado. Brasil e Estados Unidos. 1-0 Estados Unidos aos 39 minutos. 1-1 com Pretinha no segundo tempo. E vitória americana na prorrogação. E nessas Olimpíadas, e hoje, acabaram 2 preconceitos. O homem não chora e mulher não sabe jogar futebol. Um choro de desabafo, de alegria, de conquista, só um choro. Sou assim, choro de alegria, choro na raiva, choro na tristeza, seja lá como for, chorei. A primeira medalha olímpica do futebol feminino brasileiro. E depois que a gente voltou para o Brasil, falou, caramba, eu ganhei uma medalha olímpica. Só faltou ter helicóptero para pegar a gente. Mas depois caiu um pouco no esquecimento. Se tivéssemos ganho uma medalha de ouro, quem deu garantia pra gente que as coisas iam mudar? 3 anos depois, um grande encontro. O PAN do Rio, em 2007, gerava ansiedade, mas também um receio. Havia um medo de como seria esse encontro. Elas tinham medo do vazio, medo do silêncio, de como estaria o Maracanã no dia do jogo da seleção feminina. A gente ouviu muito da parte da imprensa, né, que o feminino era a modalidade que menos tinha procura de ingresso, que jamais iria ter condições de lotar um estádio. E aí eu falava para elas, olha, a gente vai jogar para uma, igual nós vamos jogar para milhares de pessoas aqui. Chegamos na final, fomos pro aquecimento, aquelas pessoas ali e tal, falei que legal, bacana. Quando saíram do vestiário para entrar em campo de vez, coisa de arrepiar. E aquela imagem não sai da minha cabeça. Foi uma coisa de louco e ao mesmo tempo assim, cala a boca, sabe? Era festa, era baile. 5-0 em cima dos Estados Unidos. Foi justamente ali que eu senti que a gente nos apresentou para o povo brasileiro. Meses depois, a seleção chegava à Copa do Mundo de 2007 com moral. Marta liderava o time que avançou à final após golear os Estados Unidos, que delícia, hein? Por 4-0 com 2 gols dela. Artilheira do torneio, mas que ficou marcada por um gol perdido. A Alemanha vencia a final por 1-0. Pênalti para o Brasil. Marta bateu. A gente estava no corredor depois, assim, de ter perdido, né? Aí ela me pediu desculpa, porque ela tinha perdido o pênalti, né? E eu falei, pô, Marta, o que tu fez até agora, cara? Tu pode perder 1000 pênaltis aí que a gente vai te perdoar, sabe? Vitória das alemães por 2-0. O vice-campeonato é, até hoje, o melhor resultado do Brasil numa Copa do Mundo. Mas voltaram em 2008, dando show na Olimpíada de Pequim. Na semifinal, vitória por 4-1 sobre a Alemanha, sobre gritos de olé. Foi um passeio. Brasil goleia a Alemanha! Pela primeira vez, chegavam à final como favoritas e diante das ex-favoritas. Pedro Bial, na época, era um dos repórteres que acompanhavam a seleção. Eu fui para trás do gol. Eu vi o jogo do gramado. O trio Marta, Cristiane e Formiga encantava, mas esbarrava na goleira Hope Solo e numa estratégia. Como se fosse numa luta de boxe, aquela tática que o Muhammad Ali fazia. Deixar bater, deixar bater, deixar bater, deixar bater e no final, quando o adversário estivesse cansado, dar o golpe. Empatada em 0-0, o jogo foi para a prorrogação e Carli Lloyd acabou com o sonho. Marta desabafou. Meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? O que dói mais é que a gente teve outra chance de ganhar o ouro e desperdiçamos. Bial testemunhou a tristeza e extravasou em palavras. Não mereciam o horror da final de Pequim 2008. A carta, escrita no dia seguinte à derrota, chegou ao técnico e às jogadoras. E ficou guardada. Aqui, pela primeira vez, ganha voz.
De meus olhos ainda escorrem lágrimas, olhos tristes e furiosos com o que assistiram. Numa coisa, o esporte é um espelho da realidade. O futebol é tão injusto quanto a vida. Uma geração marcada por pratas, pela proximidade do ouro. E com uma força tão rara que brilho nenhum estaria à altura. Para a emancipação feminina, para o valor ao papel da mulher no esporte, na sociedade brasileira, isso nunca será perdido. É uma conquista que se sente, se vive. Cara, é muito louco, assim, definir algo relacionado a você, né? Deixa que as pessoas falem por mim. Assim como não acredito que apareça um novo Pelé, também acredito que não vai aparecer uma nova Marta, não. A geração Marta, eu acho que tem que ser definida como a geração guerreira do futebol feminino. Marta vem de mártir. E em grego, mártir não quer dizer aquele que morre por uma causa. Mártir significa testemunha. E testemunha é quem vai, vê e volta vivo para contar a história. Uma história que ginga do grego ao popular. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho. Com o seu midinho, então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo.